Eu estou muito feliz de estar aqui para poder falar do negócio que eu amo, que eu vivo 24 horas por dia, que é Safe Class. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Já estamos há 3 anos e cada vez mais nos consolidando num mercado totalmente diferente do mercado tradicional que está aí. E o meu objetivo nesta apresentação é mostrar para cada um de vocês qual é essa oportunidade. Nós vamos fazer esta apresentação em 2 etapas. A primeira etapa é falar sobre o negócio, efetivamente. E a segunda etapa, nós vamos falar das possibilidades de ganho, as formas de ganho de uma forma muito mais numérica. Então, vamos começar. Agora sim, a gente começa a falar desta oportunidade de negócio chamada Safe Class. De antemão, a gente sempre começa fazendo essas 4 perguntas. Essas 4 perguntas eu faço para mim diariamente. Eu sempre preciso responder essas perguntas para eu poder dar o próximo passo e viver de uma forma plena. Ou saber qual é o meu objetivo para poder traçá-lo e alcançá-lo. Cada um de vocês que está aqui tem uma dor. E é essa dor que motiva cada um de vocês. Seja dor ou um propósito. E aí a gente começa fazendo a seguinte pergunta, que é uma grande reflexão. Como é que está a sua vida hoje? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus projetos? Como estará a sua vida daqui 5 anos fazendo o que você faz hoje? Essa pergunta, ela é muito forte e que, às vezes, gera um grande impacto. O objetivo é exatamente esse, porque são através dos impactos que as decisões acontecem, que fazem, às vezes, a gente se mexer e faz a gente fazer, opa, chegou a hora de eu fazer algo diferente. Eu preciso começar a sentir a dor efetivamente para que eu possa transformar a minha vida e a vida das pessoas que eu amo de uma forma clara e efetiva, sem procrastinar. Diz esse cidadão, Robert Kiyosaki, escritor, palestrante, empresário, que nós temos um quadrante. Algumas pessoas se encaixam do lado esquerdo, outras do lado direito, mas você obrigatoriamente está em um desses quadrantes, obrigatoriamente. Ou você é um empregado, ou você é um autônomo. Isso representa 95% das pessoas. E esse autônomo é aquele que depende dele mesmo, propriamente dele, do trabalho e do esforço individual dele. 95% são empregados que trocam tempo por dinheiro, da forma com que ele fala, não sou eu que estou dizendo, ou autônomos. E apenas 5% são donos de negócio, donos de um sistema propriamente dito, ou investidores que trabalham com capital, que põem o dinheiro para trabalhar para eles. E reparem que estes 5% detêm 95% do dinheiro que circula no mundo. Isso é muito importante. E para a gente corroborar com isso, a gente quer falar um pouquinho da renda familiar no Brasil. Hoje, 64% das famílias têm uma renda familiar, e eu não estou falando que é renda individual, é a renda da família, de até R$3.000. É exatamente isso. 64% das famílias têm uma renda de, no máximo, até R$3.000. E grande parte delas trabalha para esperar a tão sonhada aposentadoria, não é? Que belo sonho, que você vai lá e contribui e se aposenta por tempo de contribuição ou efetivamente por idade, com uma aposentadoria média de, no máximo, R$2.500. E o que nós, Safe Class, acreditamos é que só existe uma forma de poder
transformar a vida de pessoas de uma forma digna, dando tempo, liberdade, segurança, dinheiro e qualidade de vida, que é através do empreendedorismo, fazendo com que os seus sonhos, objetivos e projetos efetivamente saiam do papel e se tornem uma realidade de uma forma concreta e efetiva. Com base nisso, eu gostaria de trazer alguns exemplos de empresas inovadoras, empresas essas que são referência na economia mundial. Mas, quando vocês olham para esses nomes, eu quero que vocês pensem e reflitam que quem está por trás de cada uma dessas empresas são pessoas comuns como nós, como você que está aí. Todas essas pessoas que fazem isso acontecer, esse exemplo de economia mundial, são pessoas simples. Pessoas essas que têm conhecimento, que compartilham e que criam. Pessoas essas que têm imóveis, fazem locação. Pessoas essas que desenvolvem através de uma ferramenta que vem, ou ferramentas que vêm revolucionando. Ou pessoas essas que têm um meio de locomoção e viram, através do meio de locomoção, uma ferramenta de trazer renda para casa. Seja sua principal fonte de renda ou sua renda secundária. Mas, observe, e é exatamente sobre veículos que eu quero falar com vocês. E para vocês terem uma ideia, este mercado é um mercado de alta demanda. Nós estamos falando que o mercado brasileiro de veículos é o 8º maior mercado global e o 9º maior produtor do mundo. Em 2021, foram 3,9 milhões de veículos emplacados. Só para vocês terem uma ideia, a previsão de crescimento para o mercado nacional em 2022 é de aproximadamente 5,2%. E ela só não é maior por falta de componentes. Além disso, o nosso mercado existe aproximadamente 102 milhões de veículos em circulação. Mais de 150 mil veículos mensalmente são emplacados. E a informação mais importante é a quantidade de veículos transferidos mensalmente. Nós estamos falando de mais de 1.600.000 de veículos transferidos mensalmente. Mais de 55 mil veículos dia entre compra e venda no mercado de usados. E observe, deste volume total, apenas 24% possuem o seguro tradicional. Bom, agora vocês já estão começando a entender qual é o nicho que nós queremos atuar. É exatamente neste mercado, no mercado de proteção veicular, que detém aproximadamente 6%. E observe, este mercado de proteção veicular é um mercado novo, recente. Enquanto o mercado tradicional já existe há mais de 70 anos, o mercado de proteção veicular existe há aproximadamente 15 anos. E queria falar um pouquinho da comparação do seguro tradicional com o mercado de proteção veicular para vocês. Enquanto o seguro tradicional é altamente seletivo, o mercado de proteção veicular é altamente inclusivo, porque ele não tem análise de perfil, não tem análise de restrição, sem análise de veículo, trabalha com veículos de até 20/25 anos, e aí vocês vão entender. Tem uma assistência, normalmente 24 horas, muito maior de trecho de reboque, comparativamente baixo custo. É um plano mensal, então você usa, paga, usa, paga, usa, paga, e tem alguns benefícios exclusivos. É exatamente sobre este mercado, o mercado de proteção, que eu vou falar com vocês. E é aí que a Safe Class entra. Ela entra exatamente para conectar quem tem com quem precisa, trabalhando no conceito desta nova economia, que é o conceito da economia compartilhada.
trazendo inovação, inclusão, a liberdade, a tão sonhada liberdade, um conceito de renda recorrente, serviços de alta demanda, e isso é muito importante, aliado com um sistema inteligente. E quem foi que a Safeclass escolheu como parceira nesses últimos 3 anos, que até hoje, desde que a gente começou, é o nosso parceiro, é a Cooperlink. A Cooperlink hoje ela é uma associação de proteção veicular que existe há 5 anos, 10 unidades físicas, mais de 35 mil associados, mais de 30 mil assistências prestadas, mais de 4 mil veículos reparados e mais de 1.000 veículos indenizados. Além disso, ela também é afiliada à APV, ou seja, você tem uma dupla garantia. Por quê? Todas as associações que são afiliadas à APV, elas obrigatoriamente seguem processos, fluxos. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de que existem aproximadamente 6.000 associações que atuam no mercado de proteção veicular. Seguradoras são algo em torno de 180 seguradoras, tá? Dessas seguradoras, tem as corretoras. E aí nós estamos falando de mais de 100 mil corretoras. E mesmo assim, apenas 24% tem o seu carro protegido por este mercado. E, como eu disse lá atrás, 6% pelo mercado de proteção veicular. Muito bem. Dessas 6.000 associações, apenas 5 são afiliadas à APV. Isso significa dizer que das 6.000 associações, nós estamos falando algo em torno de 300 associações que são afiliadas à APV. E observe que estes 5%, essas 300 associações, detêm 40% do mercado de proteção veicular. Não bastasse isso, ainda a Cooperlink também é filiada ao FGRS. O que significa dizer isso? Fundo Garantidor de Risco Sistêmico. Todas as associações que são afiliadas à APV e que também são filiadas ao FGRS, elas têm uma segunda garantia. Por quê? Todas essas associações, se tornarem insolventes, o que é bem difícil de acontecer, porque a APV ela é rígida nos critérios de afiliação e de fiscalização, você tem a garantia do recebimento através do Fundo Garantidor do Risco Sistêmico. Feito isso, eu gostaria de falar um pouquinho dos produtos que a gente oferece. Nós temos o plano de proteção veicular, é um plano completo, e aí vocês já vão entender por que é um plano completo, porque além do plano completo, a gente tem outros que não é o completo, mas aí vocês já vão entender para frente. Bom, quais são os planos de proteção veicular? Nós temos 6 planos para carro, 2 planos para moto, entre o que a gente chama de mensalidade padrão e reduzida, com coberturas de perda total, roubo, furto, colisão, incêndio, fenômenos da natureza, cobertura de vidros, cobertura de carro reserva de 15 dias, acidentes pessoais e acidentes para passageiro, uma assistência hospitalar, danos materiais para terceiros, ou seja, cobertura para terceiros, isso em todo o território nacional. Além do plano de proteção veicular, nós também temos planos que tem só o rastreador, no caso a proteção veicular, para veículos acima de R$30.000, você tem um rastreador também dentro do pacote e como cortesia, você tem a possibilidade de monitoramento do seu veículo. Aí, só o plano isolado de rastreador e também só o plano isolado de assistência 24 horas. Ou o plano de rastreador e assistência 24 horas. Além disso, um clube de benefícios que hoje nós estamos falando de mais de 20.000 endereços cadastrados, que você tem vários descontos que vão de 5% a 60%, dependendo do tipo de serviço que você vai contratar através desse clube de benefícios. Feito isso, agora eu quero falar um pouquinho das formas de ganho e bonificações. São 12 possibilidades divididas em 3 categorias. Essas possibilidades, você vai sempre ter ganhos através do seu esforço individual, que vai ser a principal fatia, e também do esforço coletivo, que são os parceiros que você convida para fazer a mesma coisa que você. Quais são
Os ganhos através da adesão. Então, via adesão, você tem ganhos de venda direto, pela própria indicação, o que a gente chama de bônus Pro e o bônus de upgrade. Sobre a manutenção das mensalidades. Enquanto associado ele tiver o seu feito protegido, mensalmente você vai ter um ganho de bônus que a gente chama de manutenção de mensalidade, que ele pode ser, ou ele é um bônus recorrente, ou bônus assíduo, ou bônus assíduo consistente. E, por fim, um plano de carreira, um desenvolvimento de carreira, que você também vai ter bônus start, bônus executivo, bônus de liderança, bônus de diretoria e as premiações. Muito bem. Como isso funciona? Através de 3 formas. Você tem 3 formas de empreender. Você pode ser um V350, você pode ser um V700 ou efetivamente um V1000. O V1000, ele é indicado para aquele que efetivamente quer empreender e busca construir uma organização. Este empreendedor que tem o plano V1000, ele também tem acesso exclusivo a uma página de captura, uma landing page. Vou falar um pouquinho dos ganhos que vem sobre o esforço individual, adesão e manutenção das mensalidades. Primeiramente, eu quero falar sobre os ganhos individuais da adesão, que podem variar entre 175 até R$500 por venda realizada. Imagina que você fez 10 indicações no mês. Portanto, você já pode ter ganho, no mínimo, R$1.750. Agora eu queria falar sobre as possibilidades de ganho sobre a manutenção da mensalidade, que neste caso, você pode ganhar sobre cada mensalidade um percentual de 9%, dependendo do plano que você tomou a decisão de fazer o negócio. A título de exemplo, nós colocamos aqui uma possibilidade de ganho aonde você pode ter, no final de 12 meses, um volume acumulado de mais de R$42 mil, considerando uma mensalidade média de R$200 e considerando uma indicação diária. Já falando do esforço coletivo, ou seja, aonde você convida amigos para fazer a mesma coisa com você, ou pessoas que têm o mesmo perfil que você, que querem desenvolver um negócio, desenvolver uma organização, você tem a possibilidade de ganhar através do esforço coletivo. E como funciona isso? Imagine que você tomou a decisão de ser um V1000 e também convidou 5 amigos que têm esta mesma visão que você. E eles fazem isso sucessivamente. Indicam para outros 5, para outros 5, para outros 5. Neste momento, você teve ganhos acumulados de R$80.500. Já falando sobre a manutenção das mensalidades, aqui nós estamos falando de ganhos sobre o esforço da sua organização mensalmente. Você pode ter ganhos na ordem de mais de R$8 mil por mês sobre o esforço coletivo. Fora isso, você também tem a possibilidade de acordo com que você vai crescendo no nosso plano de carreira, ter ganhos sobre o nosso faturamento, que chega até 1,5% do faturamento total da empresa. Então, você tem um plano de carreira dentro do nosso negócio, que você começa como indicador, como consultor, e gradativamente, conforme você vai acumulando pontos, você vai sendo reconhecido dentro da nossa organização. E, a partir do momento que você atinge a carreira de diamante, você começa a participar deste faturamento da empresa. Alguns de vocês talvez não tenham familiaridade com essas nomenclaturas. E com base nisso, a gente traz uma paridade com o mercado tradicional. Então, por exemplo, eu já sou hoje um executivo diamante na Safe Class. É como se no mercado você fosse um executivo pleno. E, além disso, de acordo com que você vai crescendo dentro do nosso plano de negócio, você tem premiações. Premiações essas que totalizam R$450 mil para você fazer o que bem entender da forma que quiser. Porque de acordo com que você atinge a carreira, você tem um ganho e esse ganho ele é creditado
em seu escritório virtual, em seu back-office, e automaticamente você pode fazer o seu resgate disso e em até 2 dias o dinheiro está na sua conta corrente. E assim funciona todos os pagamentos de bônus. Muito bem. Fora isso, existe também um bônus extra, que é a plataforma de treinamento. Aqui começa, para quem não conhece o mercado, um pouco mais de conhecimento sobre o mercado de proteção veicular. Então, existem vários cursos dentro dessa plataforma. Eu gosto de chamar que ela é a Universidade Corporativa da Proteção Veicular. E existe um curso específico, que é o FCPV, que é a Formação Profissional de Consultores de Proteção Veicular, que credencia a ser um profissional do mercado de proteção veicular. Além disso, nossos diferenciais são baixo investimento, sem burocracia, serviços de alta demanda, e vocês já entenderam por quê, mercado que não tem crise, ou seja, todo dia tem carro novo entrando, alta retenção. Pra vocês terem uma ideia, hoje, a inadimplência, para quem tem o seu veículo protegido, ele não quer ficar sem. Hoje a inadimplência média é algo em torno de 3%. Mercado sem logística, sem estoque, sem requalificação, porque o seu plano de carreira ele é acumulativo, um conceito de renda recorrente, um conceito de ativação pelo consumo, ou seja, você precisa ter também um dos nossos produtos, ter o seu patrimônio protegido, e com base nisso você ter um plano de entrada, e com base nisso você vai se ativando mensalmente. E a plataforma de treinamento que eu acabei de falar. E aí talvez vocês devam estar se perguntando, mas afinal, quanto vale um negócio como esse? Qual o valor de um negócio como esse? Isso é uma franquia, então? Eu vou ter que pagar 5 mil, 10 mil, 15, 20, 30, 40 mil para ter? Não. Você não vai precisar pagar isso. Você tem um conceito de ativação, que ele começa a partir de uma manutenção mensal de R$ 67. Por quê? O valor está atrelado ao valor do seu patrimônio. Quanto maior o valor do seu patrimônio, maior o valor da mensalidade. Nós trabalhamos hoje com veículos até R$ 130 mil. Se o meu veículo for acima de R$ 130 mil, então eu não vou conseguir fazer parte da Safe Class porque eu não consigo fazer a proteção? Vai, só que o teto é 130 mil. E também motos, que é R$ 22 mil, o valor teto de motos. Muito bem, qual o valor disso? Como o valor diz, V350, R$ 350, V700, R$ 700, e o V1000, você vai pagar R$ 1.000 pela adesão. Isso você pode pagar tanto no boleto, parcelado ou no cartão de crédito. E no cartão de crédito você pode fazer até em 10 vezes, só que aí vai ter um custo financeiro. E agora? Agora eu faço essa pergunta para você. Afinal de contas, chegou a hora de alcançar seus sonhos? Chegou a hora de fazer com que aquilo que efetivamente está no papel saia do papel? Chegou a hora de dar o primeiro passo? Chegou a hora de fazer a diferença e você se tornar um empreendedor? E aí eu te faço a pergunta. Você conhece pessoas? Essas pessoas têm carro, motos? Muito bem. Se você conhece pessoas e conhece pessoas que gostariam de, além de ter o seu patrimônio protegido, também ter um retorno sobre o investimento, ou seja, ter o seu carro protegido a valor zero e ainda ganhar com isso, aqui é o caminho. A Safe Class, em parceria com a Cooperlink, pode e vai transformar a sua vida. Essa decisão só depende de você. Muito bem, agora eu vou entrar e vou fazer a apresentação das formas de ganho. A partir do momento que você tem a ideia de qual é o mercado que a gente está inserido, chegou a hora de você falar, bom, vale a pena eu conhecer um pouquinho mais profundamente. E se realmente vale a pena, é isso que eu quero te apresentar agora. Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho das formas de ganho e nosso plano de bonificação. Conforme vocês já viram na apresentação anterior, eu disse para vocês que nós temos 12 possibilidades de ganho divididas em 3 categorias. Categorias são a entrada, que é a adesão, a manutenção da mensalidade e o desenvolvimento de carreira, que é o nosso plano de carreira. Também disse para vocês que existem 3 formas de empreender. Você pode começar sendo um V350 e naturalmente se tornar um V1000, ou efetivamente já ser um V1000. Caso você entre como um V350, depois você pode fazer o upgrade do seu plano para se tornar um V1000.
Mas, se você realmente é um empreendedor e tem um perfil de empreendedor, o plano indicado para você é, no mínimo, ser um V700. O ideal é ser um V1000. E agora eu vou falar um pouquinho de cada uma das formas de entrada. Vamos lá. Adesão, venda direta. O que significa dizer isso? Que neste momento você está oferecendo um desses planos, só que não é a adesão de R$ 350. Você está oferecendo a adesão que a gente chama de adesão igual mensalidade. Então, imagina que você está ali oferecendo ao seu potencial cliente, prospecto, parceiro de negócio ou simplesmente um cliente que vai se tornar um associado que quer ter só o seu veículo protegido e você acaba oferecendo o valor da adesão com base no valor da mensalidade. Então, você foi lá, simulou, o valor da mensalidade dele ficou em R$ 185. E qual é o valor que ele vai pagar pela adesão? Exatamente R$ 185. No caso do furto e roubo, existe um plano, é R$ 141 no caso da venda direta. No caso do rastreador com assistência, R$ 99. No caso do rastreador só, ele também é R$ 99 e as mensalidades são R$ 79. E no caso da assistência 24 horas, o valor dessa adesão é R$ 59. Ou seja, neste caso, você não está oferecendo o V350 para ele. Joaquim, eu vendi o plano como V350. Ele é um empreendedor Safe Class? Ele pode ser um empreendedor, mas não necessariamente ele é. Ele pode indicar e também ganhar através disso, como simplesmente ele também pode ser um cliente aonde ele pagou no mínimo R$ 350. Segunda forma de bônus de indicação é quando você vende um V350. E nesse caso, como funciona? Se você fez todo o processo, desde a indicação até a venda, os R$ 175 é seu. Se você ainda está num processo de aprendizado e você precisa da ajuda do seu patrocinador, e ele é quem foi, que você só indicou, mas ele que fez a venda efetiva, aí nesse caso, você fica com R$ 75 e o seu patrocinador fica com R$ 100. O próximo bônus é o bônus quando você faz uma venda de um plano de V700 ou V1000. Nesse caso, se você faz um V700, você fica com R$ 350. E se você faz uma venda de um V1000, você fica com R$ 500. Mas para isso, você também precisa ser um V1000, para você poder ter o ganho de V1000 vendendo V1000. E se a sua organização, ou seja, aqueles parceiros de negócio, que você entendeu que faz sentido para ele também entrar nesse mercado de proteção veicular, nós distribuímos em até 8 níveis o valor total de R$ 600, aonde 500 fica para quem efetivamente prospectou e fez a venda e a diferença distribuído do segundo até o 8º nível. Muito bem, agora eu quero falar sobre o Bônus Pro. O Bônus Pro é um bônus destinado ao empreendedor Safe Class, que faz no mínimo 10 adesões pagas. A partir do momento que você faz 10 adesões pagas, você, além dos bônus que você já ganhou, você também habilita mais um bônus de R$ 500. E se eu fizer 20 adesões pagas no mês? Aí, no lugar de R$ 500, é R$ 1.000 de ganho a mais. E, a partir das 20 adesões, a cada 5 novas adesões, você performa mais um bônus adicional de R$ 250. O que significa dizer que se você faz 25 adesões, você tem um ganho de 1.250. Se você faz 30 adesões, você tem um ganho de 1.500. E assim sucessivamente nos múltiplos de a cada 5 novas adesões. Existe o bônus upgrade, que eu comentei. Se você entra como um V350 e você toma a decisão de se tornar um empreendedor e você vira um V1000, nós também distribuímos do 1º ao 8º nível. Muito bem! Agora nós vamos para a próxima categoria, que é os ganhos sobre a manutenção das mensalidades. Isso significa dizer o seguinte, que o primeiro bônus sobre a manutenção das mensalidades, independentemente do plano que você tomou a decisão de ser um V350, um V700 ou V1000, você já tem habilitado um bônus mínimo de 8% distribuído até em 8 níveis. Significa dizer que você, a partir do seu esforço individual,
você já habilita um bônus correspondente a 3,43% sobre cada mensalidade paga na sua organização. E também habilita o bônus do esforço coletivo, que é do 2º ao 8º nível, independentemente de quantas adesões você tenha feito no negócio. Então, vamos, a título de exemplo, vocês estão vendo aí a informação do PV Safe. Aqui a gente trouxe uma mensalidade média de R$200, porque conforme eu disse para vocês, esses bônus são variáveis porque está atrelado ao valor da mensalidade, diferentemente dos planos rastreador com assistência 24 horas, só rastreador ou assistência 24 horas, que esses valores já são fixos. Agora, se você é um indicador V700 ou um indicador V1000, você naturalmente já tem habilitado sobre o seu esforço individual, independentemente da sua organização, sobre o esforço individual, ou seja, sobre as placas que você adicionou, seja como um cliente ou um empreendedor como você, que desenvolve o negócio, o percentual de 5,57% se você é um V700, e um percentual de 7,71% se você é um V1000. Agora, se você é um empreendedor V1000, você tem a possibilidade de, ao invés de habilitar os 18%, sim ter um percentual distribuído de 21% nos 8 níveis, sendo que você já pode ter 9% habilitado sobre o seu esforço individual. Para tanto, você precisa ter 5 pontos feitos mensalmente e aí você tem esses bônus habilitados para o mês subsequente. Conforme eu disse para vocês, nós temos produtos específicos da Copperlink, mas nós também podemos oferecer o mesmo produto que a Copperlink vende. E neste caso, o valor pago é um valor fixo sobre as mensalidades. Agora, eu queria falar com vocês sobre o plano de carreira e seu desenvolvimento. Eu já comentei com vocês na primeira parte sobre o nosso plano de carreira. Conforme eu disse, você começa como indicador e, naturalmente, você vai sendo reconhecido através do seu esforço e do esforço da sua organização. Até que você chega a diamante com 220 mil pontos e, neste momento, você também começa a participar do faturamento da empresa, aonde eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Já falei um pouco dessa paridade, então eu já vou para a próxima lâmina, e aí nós vamos falar dos bônus de carreira. O primeiro dele é o Start. O Start ele é um bônus incentivo, que é o quê? Se você atinge a primeira carreira, que é de Elite, em 15 dias, a gente vai lá e vai te remunerar com mais R$100. Os próximos bônus são os bônus executivo, liderança e diretoria. Veja, quando você atinge a carreira de Rubi e Esmeralda, já libera o bônus executivo. A gente separa 1% das adesões da empresa e distribui através de uma métrica entre todos os rubis e esmeraldas. A partir do momento que você atinge a carreira de diamante, você deixa de receber o bônus executivo e a partir de agora você vai receber o bônus de liderança. E aí é o mesmo 1%, só que agora sobre o faturamento total. Ou seja, não é mais só sobre as adesões, mas aqui também entra o faturamento sobre as mensalidades. E também a gente aplica uma métrica distribuindo no percentuais, aonde todos os diamantes levam uma fatia de 50%, o duplo diamante, ele já é um diamante, porque ele é duplo diamante, então ele participa da fatia do diamante, do duplo diamante, assim sucessivamente. A partir do momento que você atinge a carreira de Imperial Black Diamond, ou seja, você já está no patamar de diretoria. E aí, nós vamos lá e acrescentamos mais 0,5% sobre esse bônus. Então, além de você participar do bônus da liderança, você também participa do bônus de diretoria distribuído sobre esta métrica. E agora sim, eu quero falar da cerejinha do bolo, que é as premiações. E essas premiações, elas são sempre pagas em dinheiro. Não é aquela premiação que você é obrigado a ir. Não, nós vamos te remunerar em dinheiro e você vai fazer o que bem entender com esse dinheiro da forma com que você quiser e aplicar da forma que você entender que é o mais adequado, correto e justo. E aí a gente começa que depois de
Elite, você vai para sua próxima graduação, que é JAD, onde a gente vai te remunerar, além de todos os bônus, com mais R$ 250 à vista. Então, foi lá, pá, R$ 250 no seu escritório. Como Safira, mais R$ 500. Como Rubi, mais R$ 2.000. E como Esmeralda, mais R$ 4.000. E nesse caso, você já performou um bônus de R$ 6.750 acumulados, habilitou o bônus de executivo. Por quê? Depois disso, você se torna um diamante. E neste momento, você já tem os bônus habilitados de liderança e no momento que você bate a carreira diamante, você tem um bônus de R$ 15.000, aonde no momento que você bate, você ganha R$ 7.500 à vista e nos próximos 12 meses subsequentes, mais R$ 625. E assim, para duplo diamante, R$ 30.000, onde você vai ter um crédito à vista no seu escritório de R$ 15.000 e mais 12 nos próximos 12 meses subsequentes de R$ 1.250. Como triplo diamante, um bônus total de R$ 45.000 e como black diamante, um bônus de R$ 60.000. E aqui nós já estamos falando que você já tem só sobre a carreira um bônus acumulado de R$ 156.750. Porque quando você vai para a próxima etapa, que são os bônus de diretoria, quando você atinge a carreira de imperial, aí, além dos bônus de liderança, bônus de diretoria, que já é muito dinheiro, você, quando bater esse nível, você vai ganhar mais R$ 75.000, onde você vai ter um crédito no seu escritório de R$ 37.500 à vista e mais 12 vezes a partir do próximo mês subsequente de R$ 3.125. Depois, como CRAU, mais um bônus de R$ 100.000 e, por fim, na última carreira, mais um bônus de R$ 125.000. Acreditem, isso é muito dinheiro. Porque, além dos 125, você já performou um ganho de 456, você tem bônus habilitado do bônus liderança, bônus habilitado do bônus de diretoria, seus bônus de manutenção de mensalidade, que é um tantão de dinheiro. É um tantão de dinheiro. E para a gente fechar essa apresentação, eu gostaria de ressaltar que tudo isso que foi falado só depende de você, de tomar a decisão e de fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas que você mais ama. Bom, com isso, eu fecho esta apresentação. Vou agradecer a presença e a participação de cada um de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez. Um beijo. Fique com Deus. Que Deus nos proteja. Que nos dê muita saúde, porque o resto a gente faz, né? Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau.